é que a união, ela incomoda muita gente. A nossa união com Deus, sim ou não? Quem tem parente, quem tem amigos, colegas de escola para os mais jovens, a união entre irmãos incomoda. A união dos irmãos com Deus incomoda. Não agrada a todo mundo. E não agrada o príncipe deste mundo, não é? E tampouco agrada os religiosos, que na passagem aqui eram os maiores críticos de Jesus. E eu não resisti por essa figura aqui. Quem assistiu o Ratatouille lá, né? Aquele crítico, aquele olhar crítico. E o versículo 6 fala, né, que estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E eles estavam certos na essência. Até aquele momento, eles não tinham visto ninguém que pudesse fazer isso, porque só Deus. E eles eram tão, ainda mais os fariseus, eles eram tão ortodoxos no seu entendimento bíblico, que eles nem se dignavam a dizer o nome de Deus, de tão ortodoxos que eles eram, né? Então, como aquele jovem ali, imberbe não, né? Já devia ter barba, nos seus 30 anos, 31 anos, tem esse direito, que absurdo, né? E aí, né, versículo 8 fala: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Quantas vezes a gente escuta uma mensagem, a gente vê uma palavra, uma música do louvor, uma mensagem que a gente recebe, e nós começamos a olhar mais para a forma, mais para a fonte, do que para a essência, né? Para o conteúdo. Então, desarmemos o nosso coração para ver o que o Senhor realmente tem para nós. E aí Jesus desafia um pouco aquelas pessoas ali, aqueles religiosos, e fala que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, que ninguém vê, ninguém sabe, né? Se eu chegar para vocês aqui e falar: os seus pecados estão perdoados. Ok, ninguém vai ver, ninguém sabe, só Deus, não é? Mas ele fala: ou levanta-te, pegue a sua maca e ande. E então Jesus, com aquilo, de uma certa forma, ele está desafiando a nossa falta de fé, ou o nosso criticismo, se eu posso dizer assim, o criticismo do mundo que a gente vive. Não sei se você sabe, mas muita gente na nossa sociedade está nos vendo cada vez mais com um olhar estranho, não é? Como se nós fôssemos de Marte. Mas o Jesus é o mesmo. E assim como Jesus curou o coração daquele jovem, ele pode curar o coração de qualquer pessoa, por mais militante que seja, por mais distante que esteja. E é interessante que ele quer nos usar para isso, como amigos dessas pessoas. Amém? Isso nos leva para o último ponto. Eu não quero falar muito tempo, que é a união que pode mudar a nossa vida. Amém? Interessante quando a gente olha por que Jesus fez ali. O texto continua no versículo 10 falando: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E isso não foram só palavras, porque logo em seguida, aquele homem se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Todos ficaram atônicos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Nunca vimos nada igual. Jesus, quando cura, ele faz o serviço completo. Curar só o coração daquele jovem, só as pernas daquele jovem, não era o serviço completo. Porque não sei se você já parou para pensar nisso, né? Muitas vezes a gente ora
por irmãos que estão... Hoje a gente orou pelo Sami. Se você está visitando, você não vai saber quem é o Sami. Sami é, né? Filho do Otávio e da Elisa aqui. Sami tem quantos anos? 6? Mais ou menos. 6, né? 6 anos. E alguma coisa que ele comeu, alguma coisa não estava bem, né? Então a gente orou para que o Senhor pusesse a mão dele poderosa, Jesus, nosso médico divino, e a gente crê realmente, e Deus faz coisas maravilhosas desse tipo, de cura. Mas muitas vezes, quando a gente ora, a gente não se dá conta, e assim como Paulo, né? Paulo tinha, minha leitura, você pode ter uma outra leitura, que Paulo tinha um problema na vista, né? Você vê ele falando aos Gálatas, veja com que letras eu estou escrevendo e tal, e aquilo, eu fico imaginando quantas vezes, ele relata, né, lá na carta que ele orou pelo menos 3 vezes, mas ele deve ter orado aquelas vezes, como eu falei, aquelas vezes que você liga, que é só um monólogo, mas pelo menos 3 vezes acho que ele se conectou com Deus mesmo, né, na sua oração, e falou: Deus, me livra disso. E a resposta que ele teve de Deus foi: minha graça te basta, minha graça te basta. E talvez através daquele problema, aquele importuno que Paulo chama como um espinho na carne, Deus usou Paulo de uma forma tremenda, tremenda. Só os livros que a gente lê aqui, né, como Palavra de Deus, que foi escrito por Paulo, não é? Todas as igrejas que ele plantou, com aquele olho lá provavelmente remelento, né? E ele fez. Muitas vezes a gente ora pelo Senhor por cura, normal, e é lícito, e Deus espera isso da gente. Mas pode ser que ele não chegue a nos curar. Primeiro porque ele é soberano. Mas talvez ele faça uma obra na gente, através daquela enfermidade, que a gente nem perceba. Mas que os outros provavelmente perceberão na nossa vida, amém? Então, que a gente possa estar aberto para esse Senhor que faz a cura completa. Eu queria terminar pensando nisso. Quem é realmente o nosso melhor amigo? Em João 15:13... uma palavra do próprio Jesus diz assim, podemos ler junto essa palavra aqui? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amém? João 15:13, está certo, né? João 15:13. Jesus sabia o preço da graça. Ele sabia o custo de poder dizer seus pecados estão perdoados. Portanto, talvez a gente goste muito de amigos, talvez a gente já tenha tido muitos, talvez a gente tenha sido bons amigos, mas pense num amigo definitivo, no seu maior amigo, o seu maior amigo. Tem um rap que eu amo aqui, um dia a gente ainda vai cantar para vocês, o João está treinando, né, João? Que fala que Jesus é o meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Eu queria...